dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos, seja lá qual for o horário que você estiver nos vendo. É um prazer estar aqui. E estamos começando hoje o segundo vídeo do curso Como Interpretar as Sagradas Escrituras. No primeiro vídeo, nós vimos as 5 evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não viu esse vídeo, tá aqui o link aqui para você ver. É muito interessante, é muito bom, ajuda a gente a exercitar a nossa fé. Quando alguém pergunta para você, por que você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Você sabe responder? Então, veja esse vídeo aqui que você vai gostar bastante disso. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, como é que a Bíblia foi produzida? Porque a Bíblia não foi trazida por um anjo. A Bíblia não foi trazida por Deus pessoalmente. Ela foi escrita em um contexto histórico, ela foi escrita dentro dessa realidade, dentro deste mundo consumido pelo pecado. Algumas partes da Bíblia se deu por uma inspiração verbal. O que seria a inspiração verbal? São as partes que o autor ele escreveu exatamente o que Deus disse, como se fosse um ditado. Deus falou e o autor escreveu. Tanto é que essas partes são facilmente identificáveis. Por quê? Porque fala assim, ó, Deus falou, Jeová disse, Jesus disse. Mas a maior parte da Bíblia, ela passou por uma inspiração cognitiva. O que vem a ser inspiração cognitiva? O autor, ele não ouviu Deus falando para ele diretamente. O Espírito Santo inspirou ele de acordo com o conhecimento que ele tinha, de acordo com as experiências que ele passava. Um grande exemplo de inspiração cognitiva é justamente o trabalho de Lucas. O Evangelho de Lucas não foi escrito por um testemunho ocular. Ele simplesmente teve que fazer uma investigação. E Deus usou os dons dele. Deus usou tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha passado para fazer essa investigação. E aí ele foi fazendo entrevistas, foi juntando documentos e assim nós temos o Evangelho de Lucas. Então, é muito importante a gente estudar a Bíblia reconhecendo a inspiração divina e o trabalho humano. Alguns estudam a Bíblia ignorando a parte sobrenatural da Bíblia, como se ela fosse escrita apenas por homens. Outros já leem a Bíblia como se ela fosse 100% divina e ignora o aspecto humano das Escrituras. E nesse vídeo hoje nós vamos ver 4 evidências desse trabalho humano divino. 4 evidências de que a Bíblia realmente foi escrita por homens e inspirada por Deus. E a primeira evidência é o que a Bíblia fala dela mesma. Pois o que eu estou falando para vocês está escrito justamente lá em 1 Pedro capítulo 1, no verso 21, que diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, homens escreveram, realmente. Muita gente fala assim, mas a Bíblia é humana, foi escrita por homens, não tem como ela ser perfeita. Realmente, a Bíblia fala que ela foi escrita por homens, mas fala que ela foi impelida. Em outras versões fala inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. A segunda evidência é que a Bíblia ela começou a ser escrita justamente quando começou a civilização e quando começou-se a desenvolver a escrita. Lá em Êxodo, no capítulo 34, lá no verso 27, o Senhor fala exatamente isso para Moisés. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Vemos aqui então a preocupação por parte de Deus em deixar tudo isso registrado, ou seja, no momento que a escritura não era tão importante, apenas civilizações muito avançadas, como o Egito, que tinha ainda um sistema de escrita ainda baseado em desenhos, como por exemplo o hieróglifo, lá no Egito, quando estava começando a se desenvolver os alfabetos, Moisés começou a escrever o livro de Gênesis e o livro de Jó, na língua que a gente hoje conhece como a língua hebraica. Vemos aí então uma certa preocupação da parte de Deus em dizer a Moisés para escrever todos os seus ensinamentos, todas as suas palavras. E Moisés de fato escreveu, temos aí os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus poderia muito bem falar pessoalmente para com todo o povo, ou poderia também mandar um anjo, ou poderia então a cada ano relembrar o povo com um anjo falando para eles seus ensinamentos, assim o povo nunca ia esquecer. A questão é que Deus ele sabia que isso não era eficiente, ele sabia que isso não ia dar certo, por 2 motivos. Primeiro, a distância entre Deus e o ser humano estava aumentando gradativamente, a cada vez mais. Deus tinha essa preocupação porque ele sabia que o pecado estava aumentando cada vez mais no mundo. E Deus não podia mais conversar com o homem como ele conversou com Moisés, como ele conversou com Abraão, como ele conversou incluso com Adão e Eva, muito menos, E Deus não poderia aparecer mais com toda a sua graça, com toda a sua glória. Por quê? Porque a pessoa que vê Deus em toda a sua glória morre na hora, fulminado, porque o pecado nos distancia de Deus. E esse pecado cada vez mais presente no mundo estava impedindo Deus de falar com o homem pessoalmente. O segundo motivo de Deus se preocupar em fazer com que homens registrem seus ensinamentos, as suas palavras, é que mandar um anjo de tempo em tempo falar com o povo não é muito seguro, porque Satanás também pode fazer isso. Satanás pode vincar, se passar por um anjo de Deus e simplesmente falar para o povo que Deus tem novos ensinamentos
A gente vê essa preocupação incluso lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8 e 9, que diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos. E agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, Deus, ele poderia muito bem vir pessoalmente, ele poderia mandar de tempo em tempo anjos falar com o seu povo, mas isso não era eficiente, não era correto, não era a melhor maneira de passar os seus ensinamentos. A melhor maneira que Deus encontrou para passar os seus ensinamentos de geração em geração é levantar homens inspirados por Ele, que escreva, que registra tudo em papel, o que Ele está falando, os seus ensinamentos. A necessidade de registrar todos os ensinamentos, toda a mensagem de Deus em um livro como a Bíblia já é uma evidência de que essa obra só pode ser resultado de um trabalho humano e divino. A terceira evidência de que a Bíblia ela é resultado de um trabalho humano e divino, de ambos, é os paralelos que a gente vê entre a Bíblia e Jesus. Lá em João, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só que interessante. A Bíblia foi inspirada por Deus, né? Mas foi escrita por homens, como a gente viu lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 21, como a gente acabou de ler. E Jesus também é a palavra, né, que se tornou carne. É toda a mensagem de redenção e de salvação de Deus para a humanidade que agora se encarnou, que veio para este mundo corrompido e pecado. Assim como a Bíblia é a união entre o trabalho humano e o trabalho divino, Jesus também é as duas coisas. Jesus é tanto homem como Deus. Jesus é tanto humano como divino. E tanto a Bíblia dá testemunho de Jesus, como Jesus dá testemunho da Bíblia. Vamos lá, em João, no capítulo 2, verso 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de tudo o que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Além de Jesus ser o cumprimento das profecias da Bíblia, temos também aí Jesus falando para a gente permanecer na palavra, como vemos lá em João capítulo 8, verso 31, que diz assim: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, não tem como a gente acreditar em Jesus e duvidar da Bíblia. E não tem como eu duvidar da Bíblia e acreditar em Jesus. Se eu acredito em um, eu automaticamente acredito no outro. Um dá testemunho do outro. E a quarta evidência de que a Bíblia é um trabalho tanto humano quanto divino é justamente a necessidade da existência de fé para que a gente possa entendê-la. A gente pode estudar ela o tanto que for, a gente pode esquadrinhar ela o tanto que for, mas se a gente não tiver fé, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue entender ela. Quantas pessoas já estudaram a Bíblia e não conseguem entender, ficam perdidos. Por quê? Porque não está estudando com os olhos de Deus, não está estudando com os olhos do Espírito Santo. Lá em Hebreus 11, do verso 3 ao 6, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, não adianta me aproximar da palavra de Deus, não adianta me aproximar da Bíblia e não ter fé de que o que está escrito aqui é a verdade. E não ter fé de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. E não ter fé de que Jesus ressuscitou, venceu a morte e hoje está lá no céu fazendo um trabalho de intercessão. Então, irmãos, que a gente possa estudar a palavra de Deus com essa visão, com essa ótica de que a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus, de que a Bíblia é de fato o resultado de um trabalho humano e divino, assim como Jesus é a união entre o homem e entre o divino, porque aqui na Terra ele foi tanto homem, mas nunca deixou de ser Deus. Que nós possamos buscar as respostas das nossas dúvidas, dos nossos medos, que a gente possa buscar esperança nas suas escrituras, que a gente não venha buscar algo sobrenatural, um anjo vindo do céu, uma pessoa fazendo um milagre, não, que a gente possa buscar todo o nosso direcionamento
nessas Sagradas Escrituras, nessas mensagens maravilhosas que a gente encontra nesses 66 livros. Você deseja entender mais a Palavra de Deus? Você deseja interpretar a Palavra de Deus de uma forma diferente? Você deseja fazer uma revolução na sua vida espiritual? Continue acompanhando a gente nessa série de estudos, que a gente vai entender mais ainda sobre a natureza da Bíblia e como interpretá-la. Inscreva-se nesse canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas possível. E não perca o próximo vídeo. A gente vai ver como Jesus e como os apóstolos eles viam a Bíblia, como eles estudavam a Bíblia, como eles interpretavam a Bíblia. Vamos aprender com o próprio Mestre, Jesus, o Rei dos Reis. Então não perca o próximo vídeo, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau.